Olá, olá a todos! Vamos para mais um vídeo nesta segunda-feira, dia 30 de março. A gente não está em abril ainda, mas aos poucos vamos falando, claro, mais sobre o draft da NFL. Na quinta-feira passada, eu fiz um vídeo sobre o Fernando Mendonça, em específico, que eu acho que é um nome que muita gente conhece, até porque venceu o título do college, foi o Heisman, e todo mundo sabe, tá careca de saber, que ele vai ser a primeira escolha geral pelos Raiders, a não ser que aconteça uma hecatombe até lá. Mas, o que a gente tem neste ano? A gente tem um draft que não tem quarterbacks que chamam muito a atenção. A gente tem um draft que não tem um edge rusher como o Myles Garrett, por exemplo. A gente tem um draft que está forte em safety e tight end, que são duas posições que não tem tanto valor posicional. E com isso tudo, a gente também tem um draft que o topo dele é feito de times que têm menos torcida aqui no Brasil. Então é natural que boa parte das pessoas ainda não esteja mergulhada no draft, mesmo que falte aí basicamente 25 dias na primeira rodada no dia 23 de abril. E aí, pensando nisso, a gente montou aqui um mapa de sobrevivência para os próximos vídeos, para o resto da cobertura, porque não adianta nada eu falar de Errol Reese, sendo que você nunca ouviu falar dele, ou do Sonny Styles, ou dos wide receivers dessa classe e assim em diante. Então, esse é um primeiro contato que a gente vai ter aqui com o apanhado todo da classe, como se fosse uma aula introdutória, vamos dizer assim, para depois vocês estarem mais familiarizados, quem já não está, claro. Quem já está familiarizado, é uma boa hora da revisão do Telecurte 2000! Olha só que maravilha. Então, vamos juntos, aos poucos, ir mergulhando. Eu acho que o público da NFL, eu conversei sobre isso com vários, não sou muito fã da expressão, né, porque é muito abstrato, mas criadores de conteúdo, eu acho que o público da NFL cresceu bastante nesses 2 últimos anos, especialmente por conta do jogo aqui no Brasil. Mas talvez o público mais hard user, talvez não tenha crescido na mesma proporção, né? Então a free agency, o draft, continua precisando de uma certa introdução e tudo mais. Eu acho que é o meu objetivo aqui, é um dos meus objetivos, popularizar também essas questões aqui. Não adianta nada eu começar no final de março com um ranking de edge, que não vai ser fácil fazer, inclusive, né? Com um ranking de edge rusher, falar sobre os tight ends da classe, falar se o Keenan Allen vale uma top 10 ou não, sendo que vocês, talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar no nome desses caras, tá? Então, esse é um vídeo introdutório, mas quem já está acompanhando é uma boa hora de revisão. A primeira coisa que você precisa saber é que é uma classe fraca de quarterback. Não vamos ficar dourando a pílula. Olha só que expressão nova que eu retirei da novela Chocolate com Pimenta. Boa novela, inclusive. Um dos grandes papéis de Murilo Benício, queria dizer isso aqui, que basicamente é o Tom Brady da dramaturgia brasileira. Ou talvez seja o Fagundes, mas enfim. Não tem bons quarterbacks nessa classe. A gente tem isolado, na minha visão, o Fernando Mendonça. A gente já falou na quinta-feira sobre isso. Eu não vou me estender tanto sobre esse assunto de novo. Tem gente que prefere o Ty Simpson. Até hoje eu só vi um, que é o Dan Orlovsky, comentarista, analista da ESPN americana. Só ele. Eu não vi mais ninguém colocando o Ty Simpson na frente do Mendonça. Eu acho que não faz muito sentido, para ser muito sincero. Se fosse uma avaliação no meio da temporada do college, talvez fizesse sentido, mas hoje, com o que a gente tem, especialmente nos playoffs da reta final, não faz muito sentido. O Fernando Mendonça é o grande e isolado favorito para ser a primeira escolha geral para o Las Vegas Raiders, que não tem mais o Geno Smith e precisa de estabilidade na posição de quarterback. Como eu falo há algum tempo, o último bom quarterback dos Raiders foi o Derek Carr, e o Derek Carr de 2016, e o último realmente bom quarterback dos Raiders foi o último MVP que os Raiders tiveram, que aí a gente tem que ir bem mais longe, 2002, com o Rich Gannon. 2002, ano do Penta, eu estava na quinta série, então acho que faz tempo. O Fernando Mendonça venceu o Heisman, venceu o título nacional, eu acho que é o único quarterback como um talento indiscutível para a primeira rodada. Não tem dúvida nenhuma que ele é um talento de primeira rodada, o Ty Simpson aí a gente vai poder conversar mais sobre em breve. O Fernando Mendonça é primeira rodada, é top 10, tá tudo certo. O restante dessa classe é um festival de dúvidas, né? É um festival de jogar dardo no alvo e ver o que acontece. Basicamente vai ser isso. Muita gente daqui uns 2, 3 anos vai virar e falar, aí ó, os caras tudo falam que a classe é ruim, aí ó, aí apareceu aí ó, o Nussmeier como tá jogando bem pra cacete. Pode acontecer isso? Claro que pode, porque o draft é um processo incerto. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. Da mesma forma que na classe do Kenny Pickett, você deve se recordar, no meu estúdio antigo ainda, que parecia um cativeiro, tinha escadas, eu falei também que a classe era bem fraca. E no final das contas a classe foi muito fraca. Quem que é o melhor quarterback daquela classe?
talvez o Malik Willis, que a gente não tem nenhuma certeza em termos de espaço amostral, e é a aposta de Miami, tá? Então essa é uma classe fraca. Depois do Fernando Mendonça, que vai ser a 1 dos Raiders, vai ser um Deus nos acuda, tá? Pode ser que alguém acabe dando em alguma coisa, pode ser que não, vai depender muito de encaixe. Por exemplo, Ty Simpson nos Rams é muito mais legal, na minha visão, em termos de prospecto, de prospectar, do que o Ty Simpson nos Cardinals, ou nos Browns, por exemplo, ou nos Jets. Nada contra os times, mas considerando os elementos que tem à disposição. Uma coisa é você trabalhar com o Sean McVay, a outra é ir para os Jets, que, bom, há algum tempo já está complicada a situação de quarterback. A classe ser fraca, porém, não significa que só o Fernando Mendonça vai ser escolhido, tá? Existe uma chance razoável do Ty Simpson ser escolhido e vai ser o último assunto que eu vou falar sobre neste vídeo, tá? No final desse vídeo eu vou falar mais sobre o Ty Simpson em específico. A segunda coisa que você precisa saber sobre esse draft é a falta de, eu não sei se profundidade, mas de... Não temos edge rushers sexys nessa classe. Não temos. Se você está procurando aquele Myles Garrett da vida, não tem, tá? Assim como não tem Ja'Marr Chase, não tem o wide receiver Ja'Marr Chase. Mas não quer dizer que a gente não tenha nomes interessantes. Se a gente for pegar os edge rushers puros, ou seja, que o cara é só edge rusher, que ele jogou na linha, com a mão na terra, papapá, a gente tem dois nomes, tá? Eu vou falar de um outro nome daqui a pouquinho, que tende a estar acima deles, mas ele é híbrido, daqui a pouco eu falo. O primeiro, que é o que está ilustrando essa parte do vídeo, é o Ruben Ben Jr., de Miami. É muito produtivo em termos de estatísticas, mas se você olha para o tape dele, ele tem um quê de Chapolin Colorado. É aguerrido, defende a corrida que é uma maravilha, mas o Chapolin não é a coisa mais alta do mundo, braço longo, falta esse braço longo, né? A medição dele é de 30 polegadas, 37 oitavos, para ser mais específico. E isso você olha no tape do cara e às vezes ele fica preso no bloqueio e não me pareceu um jogador com repertório pronto para compensar essa questão do tamanho, tá? Então ele pode ter dificuldade sim contra left tackles muito grandes na NFL. O outro nome, começou a carreira em Stanford, depois foi para Texas Tech, sorte dele, porque Stanford hoje é um purgatório no college football, é o Dave Bailey. Tem uma primeira passada incrível, velocidade, ele é pirulão. Qual era o nome do jogador de São Paulo que chamavam de pirulão mesmo? André Silva? Não lembro. Produção incrível, 14 sacks e meio no ano passado, foram 71 pressões. Mas ele deixa bastante a desejar contra o jogo terrestre e ele trabalha muito na velocidade, tá? Se o primeiro movimento dele falha, ele fica preso. Isso é bastante evidente no tape dele. O grande problema é que depois desses dois, aí fica bastante complicado, tá? Se um time precisar de edge rusher no top 10, vamos imaginar Kansas City, que é a 9, potencialmente precisa de edge rusher para parear com o Karlaftis. Se já tivesse saído os dois, eu, se fosse Kansas City Chiefs, não apostaria nos outros edges. Vai sair mais na primeira rodada? Vai, tá? A gente tem outros nomes como Zion Young, por exemplo, que é bom na corrida de Missouri, mas precisa melhorar no pass rush, ele fica travado, que é uma maravilha nos bloqueios. O Kendrick Falk é muito fraco no pass rush, um bom jogador contra a corrida. O Akeem Massidor, que é parente, que é par do Ruben Ben em Miami, talvez tenha um teto mais alto desses nomes que eu falei, mas ele tem 25 anos e um certo histórico médico, que faz com que o jogador perca valor no draft. Então, no top 10 eu não pegaria ninguém que não fosse esses, ou o Arvell Reese, que daqui a pouco eu falo. Então, aliás, vou falar agora um pouco sobre ele. Acho que a comparação que é muito feita sobre o Arvell Reese, daqui a pouco eu falo de novo sobre ele, mas é com o Michael Parsons. Porque o Michael Parsons, como o Jerry Jones gostava de chamar, em Penn State, ele era um linebacker que jogava longe da bola, um off-ball linebacker. E aí ele fez a transição na NFL para edge rusher por conta do potencial atlético dele e tudo mais. O Arvell Reese é essa pegada, ele é um híbrido, né? Resta saber se essa conversão vai ser bem sucedida ou não, daqui a pouco eu falo sobre ele. Falando em Ohio State, a melhor classe desse draft, para mim, é safety, tá? Não tem como. É a melhor classe, é a melhor... Eu vou fazer um vídeo sobre classes que são boas e classes que não estão boas nesse draft, mas é um ano de ouro para essa posição. Geralmente, safeties não são escolhidos tão cedo no draft, mas em 2026 talvez a gente tenha uma exceção. A gente tem 3 safeties que podem sair no top 20, tá? O melhor deles para mim é o Caleb Downs, que eu tô acompanhando já há algum tempo. Aliás, tanto ele como o Jeremiah Smith, wide receiver, tem um tempo que eu tô acompanhando já. O Caleb Downs, safety de Ohio State, jogador explosivo, jogador onipresente em campo. Tem muita gente que compara ele ao Troy Polamalu em relação ao estilo. Para além dele, tem o Tiedemann de Oregon, Dylan Tiedemann, que é um jogador muito bom atacando a bola, uma máquina de interceptações. E de Toledo, que é uma universidade um pouco menor. Eu sei que existe a cidade de Toledo, no Paraná, mas eles falam Toledo nos Estados Unidos, tá? Por isso a pronúncia linda, Toledo. O Emmanuel McNeil Warren
tem 10 fumbles na carreira, também é um nome de primeira rodada. É uma classe bem rara para a posição. A grande questão é a questão de sempre, valor de posição, né? O safety é uma posição que tem menos valor e impacto no jogo do que um cornerback, por exemplo. Aliás, essa classe de cornerback não é aquela maravilha. Vale a pena escolher um safety alto? Depende. Vale lembrar que o Kyle Hamilton, por exemplo, caiu para metade da primeira rodada e era um prospect top 5 em termos de draft como um todo. Eu era apaixonado pelo tape dele no Notre Dame e acho que Baltimore agradece até hoje com isso. A quarta coisa sobre esse draft que a gente precisa falar é o cardápio de wide receivers. Aqui do lado de casa, e teve gente que já me encontrou, me cumprimentou, muito obrigado, inclusive, tem um restaurante aqui pertinho de casa. Eu vou falar o nome porque eles não estão me pagando, então não vou fazer merchan à toa. Que tem um buffet lá. E aí, todo dia tem um dia temático. Quarta-feira é feijoada, quinta-feira é comida italiana, sexta-feira é a cesta do hambúrguer maluco. Enfim. Esse restaurante não tem nenhuma comida que eu olho e falo, putz, hoje tem tal coisa no restaurante, eu vou. Nossa, acordei querendo ir lá para comer isso. Não tem. Mas tem uma certa variedade. Se você estiver querendo comer uma saladinha, tem uma porção legal de salada. Sexta-feira tem um hambúrguer maluco. Tem aqueles grelhados, né? Clássico, inclusive. Pestei o quarteirão inteiro com cheiro de churrasco. Quem quiser comer uma picanha, maminha, fraldinha. Fraldinha é uma carne muito subestimada, inclusive. Enfim, tem pra tudo. O cardápio de wide receivers desse draft é tipo isso. Não tem o Ja'Marr Chase, não tem um dono da classe, tá? O grande exemplo talvez seja o Ja'Marr Chase quando ele chegou. Mas temos um debate interessante. Lembra muito aquela analogia que eu falei do Mario Kart. Lembra? Que no Mario Kart 64 o Toad ele é muito leve, ele é rápido, só que se você esbarra nele, ele perde velocidade. Que seria o Michael Lemon, por exemplo. Tá? Aí tem o Donkey Kong e o Bowser, que são mais fortes, mas não tem uma velocidade final muito interessante. Então, é um buffet. Tá? Você quer mãos seguras e rotas perfeitas? Tem o Carnell Tate de Ohio State. Ele teve só um drop o ano inteiro. Você quer velocidade explosiva na aceleração e o talento para bolas divididas, embora tenha um certo histórico de lesão? Jordan Tyson de Arizona State, tem um histórico de lesão bem extenso, inclusive, né? LCA, clavícula e coxa. Você quer o Amon-Ra St. Brown? Você quer o Toad? Tem o Makai Lemon de USC. Você quer um cara mais gigante, tipo o Roman Dunze, que foi a comparação que eu fiz com o Donkey Kong quando ele chegou no draft? Denzel Boston, que aliás também de Washington, né? Assim como o Roman Dunze, tem 1,93 m, e é um jogador interessante nesse sentido, mas não é um cara que você imagina que vai fazer grandes recepções de profundidade e tudo mais. Então, essa classe de wide receiver vai ter uma penca sendo escolhidos na primeira rodada e uma penca sendo escolhidos também no dia 2, tá? É uma classe bastante profunda, embora ela não tenha um dono no topo. E aí, o ranking, a gente vai fazer em breve, especialmente desses três que eu falei, são os principais, o Denzel Boston acho que foi um pouquinho atrás. Falando de running back, a gente tem só um prospecto de running back que vale uma escolha de primeira rodada. Muita gente compara ele ao Red Bush. Eu acho que faz sentido por ser esguio e eu não vou dizer que é finta, mas ele vai para um lado, o Sambi vai para o outro, os cortes dele. Eu entendo essa comparação, que é o Jeremiah Love, de Notre Dame. Ele é o melhor running back da classe, disparado, é o único que dá para pensar em primeira rodada. Completo, jogo aéreo, correndo por entre os tackles, fora dos tackles, tiro de 40 jardas no combine, 4,36 segundos, que é um número bizarro para um running back. A capacidade de mudança de direção dele também é fora da curva. E talvez a única coisa fraca, não vou dizer fraca, mas que não é absurda no jogo dele, seja a questão da força para quebrar tackles, mas isso não compromete. Aí fica aquela novela de sempre, se vale a pena escolher um running back no top 10 ou não. A gente tem alguns candidatos que isso pode acontecer. O Tennessee Titans, o Washington Commanders, o Arizona Cardinals, são alguns times para a gente ter no radar. O Kansas City Chiefs na 9, aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil, até porque acabou de pagar o Kenneth Walker 15 milhões por ano. Eu acho difícil que eles escolham um running back na 9. Até porque Kansas City vai demorar para voltar para 9. Sexto ponto para a gente falar sobre o assunto são os mutantes de Ohio State. Inclusive a classe defensiva de Ohio State vai sair no mínimo 3 na primeira rodada. Para além do Caleb Downs, a gente tem o Sonny Styles, é um nome fantástico, né? Sonny Styles é uma força nominal fora da curva. 1,95 m, 110 kg, jogava de safety, fez a transição para linebacker. No combine ele destruiu tudo e é um talento potencialmente top 5 para esse draft. Só que ele é off-ball linebacker, talvez ele perca valor por conta disso. Outro linebacker de Ohio State, eu já mencionei o nome, é o Arvell Reese, que pode ser o primeiro defensor escolhido pelos Jets por conta do teto dele. Teto é que um jogador pode ser. Ele precisa ser bem lapidado em vários aspectos. Acho que ele precisa ganhar um pouquinho mais de massa magra, inclusive, para a NFL, mas e também trabalhar a caixa de ferramentas, por assim dizer,
do pass rush, mas é um jogador com teto bastante elevado. Não se surpreendam se o Trevor Reese for a escolha dos Jets na 2, até porque os Jets estão se reestruturando, eles precisam de talento bruto, os melhores diamantes possíveis. Agora, para arredondar, algumas histórias para a gente ficar de olho. Primeiro de tudo, a primeira escolha está marcada, eu não vou ficar vendendo pauta aqui que não tem que vender, o Fernando Mendonça vai ser a primeira escolha. Acho quase impossível que os Raiders troquem, porque os Raiders precisam sair desse draft com o quarterback, e o quarterback que dá para pegar na 1 é o Mendonça, tá? Então é o melhor quarterback da classe, eu já falei sobre num vídeo que eu gravei mais cedo nessa semana, não deixem de assistir. A segunda história é até onde caiu o amor. Jeremiah Love, que eu acabei de falar, é um baita running back, mas ainda é um running back. Olho em Cardinals, Titans e Commanders, só para falar de alguns times no top 10. Mas nenhuma surpresa se ele passar do top 10. E aí, se ele passar, será que alguém sobe para pegá-lo? Subir por um running back? Essa é uma história que a gente vai ficar de olho bastante aí durante a primeira noite do draft. Outra história é se os Patriots vão trocar 31 pelo A.J. Brown. Eu acho que ainda não dá para descartar essa história, se a gente consegue pensar um time que poderia trocar por um recebedor como o A.J. Brown seria o New England Patriots com a 31. E da mesma forma que o A.J. Brown foi trocado na noite do draft para os Eagles, dos Titans para os Eagles, ele pode ser trocado dos Eagles para os Patriots. Para New England é um encaixe bem legal, né? O Romeo Doubs no slot como flanker e o A.J. Brown como recebedor X, como recebedor número 1. E por fim, quem escolhe Type Simpson? Eu acho que começa essa discussão na 16 com os Jets. Os Jets têm 2 escolhas na primeira rodada. Depois os Steelers na 21. Mas pode ser que alguém troque para o final da primeira rodada para pegar o Ty Simpson. E aí Arizona pode ser um candidato, Los Angeles Rams pode ser um candidato e Cleveland também pode ser um candidato. Eu acredito que alguém vai apertar esse gatilho para ter a opção de 5º ano. Quando você escolhe um jogador na primeira rodada, você tem a opção de 5º ano do contrato. Se você escolhe na segunda rodada em diante, aí bye-bye, você só tem 4 anos de contrato. Para quarterback vale bastante a pena isso. Então, no final da primeira rodada, pode ser que alguém aperte o gatilho. Jets na 16 eu ainda acho muito cedo. Quem é o Ty Simpson? A comparação que eu faço vendo o tape dele, e tenho alguns senões, primeiro de tudo, ele tem só 15 jogos no college. Eu tenho alergia, a partir deste ano, eu decidi que eu tenho alergia a quarterback que tem menos de 30 jogos como titular. Eu tenho alergia. Eu decidi isso aí, vai ser muito difícil que eu mude. O Simpson tem 15 jogos. Os primeiros 9 foram show de bola. Os 6 finais não foi legal, né? Ele é bastante confiante, eu gosto da antecipação dele, mas às vezes isso volta contra ele, especialmente em interceptações. Olha no Ty Simpson, um jogador que eu até gosto da postura dele no pocket e tal, mas 15 jogos e o corpo dele não aguentou tanto o impacto de jogar na SEC. Será que vai aguentar o impacto na NFL? Eu acho que o time que escolheu o Ty Simpson não pode colocar ele em campo agora, tá? Precisa de uma lapidação do pós-snap e eu acho que também ganha um pouco de massa magra. A comparação que é muito feita é o Mac Jones. Mas eu acho que é injusto a comparação com o Mac Jones prospecto saindo de Alabama. Tá mais para Mac Jones Super Saiyajin, porque eu acho que o Ty Simpson é um prospecto melhor, honestamente, pensando no potencial. O que me pega são só 15 jogos, né? Como eu disse, eu tô com alergia em relação a isso. A partir de hoje também a gente começou a fazer vídeos sobre os times, o que o seu time pode fazer no draft, pensando nos 2 primeiros dias, obviamente. Terceiro dia aí é um Deus nos acuda, aí fica bem difícil de prever. Aí tem que trabalhar o ano inteiro com o draft, eu não vou mentir para vocês, eu não vou ver tape de prospecto de 6ª, 7ª rodada, porque janeiro eu tô fazendo playoff da NFL com transmissão, né? Aí já é um pouquinho demais da minha capacidade e eu preciso ser justo e honesto. Então, a gente fez vídeos já sobre os Ravens e sobre os Bengals. Os Bengals foram os mais votados pelos membros e a gente vai fazer votações para os membros escolherem outros times. Não vai ser o 32 por 32 com todos os times tendo um vídeo, mas a gente vai fazer de bastante, tá? Esses vídeos exclusivos para os membros, então olha que hora maravilhosa para você assinar o Like Plus. Vem com a gente, custa só R$ 8 por mês para você ter ainda mais conteúdo sobre o draft, não só sobre o draft agora, o pré-draft, mas também o pós-draft a partir do dia 24, na primeira rodada do dia 23, mas do dia 24 até o final do mês, aí tem meu casamento, aí eu vou sair de lua de mel, aí na minha lua de mel o Aaron Rodgers vai assinar com os Steelers, e aí a gente continua cobrindo o draft em maio, é uma maravilha aqui o que tem de conteúdo, e também viremos com bastante conteúdo histórico, tá? Tem 2 documentários no forno terminando a edição, um deles sobre o draft 2004, inclusive, que vai terminar de editar, acho que essa semana o Denis vai terminar, tá bom? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, não deixe de assinar o nosso canal maravilhoso, se você não está inscrito ainda, e vamos juntos, tem bastante coisa para falar sobre o draft 2026 da NFL, espero que esse primeiro guia tenha sido bastante interessante para todos vocês. Até a próxima, tchau!